eu vou tentar falar para vocês um conceito que eu sofro para dar aula para professores de psicologia, tá? Que é Lacan, mas vocês vão entender porque eu quero chegar lá. Lacan queria entender a influência da mente humana. Vocês entendem o que é inconsciente? Quando a gente nasce, a gente ainda nem é gente, é um pedaço de corpo que vem à tona. E as primeiras experiências de vida, elas são todas horrorosas. É dor, é um corpo te tocando, é um monte de gente falando. Aquilo é da ordem do insuportável. A nossa mente, para nos proteger, ela cria um lugar chamado inconsciente, onde para o resto da nossa vida, tudo que for ruim, ou tudo que for muito forte, a gente vai esconder de nós mesmos lá dentro. Consegue entender isso? A gente não conhece o nosso inconsciente. Por que eu estou dizendo isso? Para vocês começarem a entender, a partir da minha fala, que a gente não se conhece. A gente não sabe tudo da gente, a gente não vai saber tudo da gente para o resto da vida. Então, Lacan, na hora de criar, ele criou uma palavra para significar essa coisa, que é mais do que a cultura, é mais do que a educação, ele chamou de grande outro. Como se fosse um pai poderoso que sabe tudo da gente. E esse, pode passar o segundo também. Ele criou um tema para vocês entenderem. Então, a primeira coisa, os animais, quando nascem, eles têm instinto, não é isso? Quem é que cuida de bicho? Já viu? O cachorrinho, quando nasce, ele engatinha, vai até o bico da cadela e vai. Um bebê, se você colocar ele do lado do bico do peito da mãe, ele morre de fome. É preciso colocar o bico no peito do bebê para que ele sugue. Então, o ser humano não é como os outros animais, a gente não tem instinto. Instinto materno, não existe instinto materno. Na China, quando tinha a política do primeiro filho, as chinesas jogavam as filhas mulheres no rio, porque o filho homem é que cuida da família. O instinto materno ele é criado, e é por isso que a menina brinca de boneca, para aprender a ser mãe, e aprender que ela tem que ter culpa sobre os filhos. O homem não precisa, começa aí o machismo. Então, a primeira coisa que a gente aprende é: eu sou completamente indefeso. E eu preciso que essa coisa, que eu não sei muito bem o que é, a mãe, e aí quando eu digo a mãe, pode ser o pai, o tio, o viado, quem cuida, o Freud usa um termo que é Nebenmensch, que é aquela coisa esquisita, que ele me ame, certo? Eu preciso ser amado para que ele me alimente, que ter um filho é um saco, é um negócio que só faz cocô, xixi, chora, berra, e eu vou ficar 15 anos pagando as contas dele, eu podia estar comprando uma Ferrari, concordam? Então alguém tem que ser muito idiota para querer cuidar da gente. A gente consegue fazer isso, vocês estão aqui vivos, vocês conseguiram convencer alguém a criar e pagar as contas de vocês, limpar a bunda, acordar de madrugada, então vocês conseguiram. Então a primeira grande questão é esse X aqui, o que eu faço para esse, está vendo que é DM, desejo da mãe, para que mamãe me ame. Todo mundo, não é we need love, todo mundo quer ser amado. Então a primeira coisa que entra na nossa mente é, eu preciso ser amado. E o que eu tenho que fazer para ser amado? Pode passar o próximo slide. Não, você pulou. Volta. Qual é a outra coisa que mamãe ama que não é o filho? Papai. Não é assim? Quando a gente quer saber o que dá de presente para a namorada, a gente vai ver o que ela olha na vitrine, não é isso? Então, o papai, ou a função paterna, é aquilo que mamãe olha que não é o filho. Dá para entender? Isso é o complexo de Édipo de uma maneira muito resumida. Papai tem que ser o papai? Não, papai pode ser a minha namorada, papai pode ser o vovô, papai pode ser o trabalho da mamãe. Papai é tudo aquilo que desperta o amor da mamãe que não é o filho. E quando o filho nasce, a mãe e o filho ficam numa simbiose. Algo tem que separar. Por causa da gravação. Tá. É mania de professor. Entendem isso? O que acontece, então, com essa função paterna, com o nome do pai? Papai se torna o modelo do que eu tenho que ser para ser amado. Então, todas as identificações passam por aí. Na época do nazismo, o bigode horroroso do Hitler era moda. Vocês lembram quando o cabelo do Neymar foi moda? Né? Tem coisas horrorosas, ombreira já foi moda nesse mundo. As identificações passam por isso.
Então, o nome do pai eu vou olhar para o papai e vou descobrir como é que eu vou ter que ser na vida. É claro que nisso tem toda uma costura feita pelo inconsciente. O papai é uma referência. Eu posso ter um pai horrível e querer ser o contrário do papai. Eu posso ter um pai maravilhoso e querer ser igual ao papai. E o maravilhoso é uma leitura minha. Meu pai pode ser bandido, mas eu achar que ele é maravilhoso. Porque ele é bandido, mas na comunidade ele é o melhor cara. E meu pai pode ser um cara honesto, sério, ético, e eu achar que ele é um otário, banana, não se aproveita de ninguém. Depende da leitura que eu faço. O pai que importa é o pai que eu acredito ter, não é o pai que eu tenho. Pode passar. Então, quando a gente corta isso, pode passar o próximo, o que sobra isso aqui é um tema que eu vou ficar 2 horas explicando para vocês, mas com a entrada do pai, quer dizer, quando a gente passa pelo complexo de Édipo. Então, vocês entenderam lá atrás. Vocês já devem ter ouvido várias vezes alguém dizer, todo mundo é bissexual. A gente está falando disso. Lá atrás, todo mundo nasceu amando a mamãe, e depois passa a amar o papai. Por isso que, quando a gente fala que todo mundo é bissexual, é porque todo mundo já viveu, nas suas primeiras lembranças infantis, amar pessoas dos 2 sexos. Mas não é o amar sexual. Eu não queria transar com essas pessoas. A gente chama de corrente terna. Entendem isso? E depois isso é esquecido. Adolescente não lembra que ama os pais. A gente quer se afastar. A mãe vem dar um beijo, a gente sai correndo, não é isso? Porque, alguns fazem, pelo menos eu fazia. Minha mãe vinha, se eu estava pelado, ela vinha, eu já vi esse peru 1 milhão de vezes, mas não vai ver mais. A gente passa a ter horror da figura dos pais. A mãe quer te levar até a porta da escola. Você morre, mas não faz isso, né? Mamãe vai te levar na festinha. Nunca. Vão achar o quê de mim? Vão achar que eu amo meus pais. Olha que coisa horrorosa. Então, o A é aquele grande outro, e tudo do grande outro é ligado ao falo. E quando a gente está falando falo, é aquilo que tem valor. Então, aquele papai, que não é papai, que é a função paterna, ele vai dizer para a gente tudo que é bom e gostoso na vida, e tudo que é errado e feio na vida. Entendem isso? É importantíssimo que vocês entendam isso para entender que o inconsciente é o discurso do outro e que a gente não é tão livre quanto a gente pensa. Que eu vou te fazer uma pergunta. Você gosta de cheiro de cocô? Não. Por que você não gosta de cheiro de cocô? É incômodo, não sei, fede. E se eu disser para vocês que quando vocês eram crianças, vocês iam lá e mexiam no cocô de vocês? É verdade. Bebê faz isso. Vai lá, bota o cocô na boca, espalha na cara, não é? Quem é que ensina que não pode? Vai lá. Cacaca, fedido, não pode. Mamãe, as figuras parentais. Então, a gente começa a entender que toda a percepção de mundo que a gente tem vem de fora. Não é natural. Então, o cocô não é fedido, mas a gente aprende que aquilo ali é um fedor. Eu sou de Santa Catarina. Quando minhas tias pegavam ônibus e elas sentiam um cheiro de negro, elas diziam, aquele cheiro de negro. Elas conseguiam identificar algum cheiro, eu me lembro delas falarem isso como uma coisa asquerosa. Eu não vejo cheiro nenhum diferente, mas elas sentiam. Isso é o racismo. Mas se eu perguntasse para minhas tias se elas eram racistas, eu diziam, jamais, eu até tenho um amigo negro. As pessoas me perguntam, Eliseu, então se eu não tiver desejo sexual por alguém negro, eu sou racista? A resposta é, mas não é. Não quer dizer que você seja racismo, mas quer dizer que o racismo entrou na sua percepção de mundo, do que é belo, do que é bonito, não é isso? Nós vivemos num país com 51% de pessoas negras, e na televisão só tem gente loura, de olho verde, branca. Nós somos o país que mais vende alisante de cabelo do mundo. Então, a construção do que é belo, bonito, aceitável, passa por essa ideia de papai e mamãe. Deixa eu passar. Então, o falo que a gente fala, e o negócio do pênis de Freud, na verdade, o falo que importa é o pênis que a mulher não tem. A mulher tem no corpo a marca da falta. Isso tem a ver com complexo de castração. Não vai dar para me alongar. Como é que eu estou de tempo aí? Quem que está marcando meu tempo, aliás? Eu não estou vendo. Tá. O complexo de castração é isso, dessa corrente terna, entenderam? Corrente terna, onde nós somos
bissexuais, amamos. Então, eu amo primeiro mamãe. Aí chega o papai e fala, não, essa mulher é minha. A função do pai é essa. É se trancar no quarto com a mãe e deixar você chorar. Você fala, não, eu estou meio ocupado aqui, garoto. Não dá para você participar disso, não. E essa dor da criança se transforma em admiração pelo pai. Dizer, nossa, esse pai tem alguma coisa que eu não tenho, que ele tira a mamãe de mim. Entendem? E esse pai se torna um modelo do que eu tenho que ser, ou do que eu tenho que fazer. Então, é isso que começa a marcar para a gente. Isso faz a diferença entre homem e mulher. Uma outra hora, de repente, nas perguntas, eu posso falar mais sobre isso. Já vi ali. Pode passar o Ed, porque eu já falei dele aqui. Não, só volta um minutinho. Vou ler uma frase aqui. Volta. Ó, então, vocês vão achar, então, gays são filhos de pais esquisitos. Não. Eu posso ter um pai tão maravilhoso que eu quero amar um homem que nem é ele. Ou eu posso ter uma família onde o pai falta e eu quero um homem que me complete como um pai. Então, não existe uma causalidade da homossexualidade, da bissexualidade, da transexualidade. A gente só consegue entender depois. A grande coisa fantástica da psicanálise é dizer que cada um de vocês é único. Cada um de vocês tem uma sexualidade única. Infelizmente, para defender direitos, esse grupo acabou sentando aqui todo junto e faz uma luta, porque nós temos uma orientação que acaba sendo atacada. Mas cada um aqui tem suas fantasias, suas manias, suas coisas que, se a gente falasse em público, a gente também ia sofrer deboche e também ia ser atacado. Mas ainda bem que a gente não precisa falar em público o que a gente faz em privado. Pode passar. Pode passar isso aí também. Então, a pulsão o que é? Aquelas coisas que eu guardei no inconsciente, que eu vou guardando a vida inteira. A gente guarda a vida inteira. Eu vou dar um exemplo para vocês, bem professoral, que eu dou nas escolas. Vocês querem entender o que é neurose? A mãe tem um filho que, nitidamente, eu vou ser bem estereótipo, tá? Usuário de maconha, olhinho vermelho, cabeça do Bob Marley, cabelo cheio de dread. Aí a mãe acha um baseado na mochila dele. O que é isso? Ah, é do meu amigo. A mãe, tá bom. A mãe é burra? Não. Mas a mente dela protege ela de saber. A gente sabe bem que é isso, né? Quem é gay, às vezes já era uma bailarina aos 5 anos de idade. Minha tia me conta que eu botava a mão na cintura e falava assim com meu avô. E meu avô achava que eu era o comedor. Eu achava. Eu tive namorado até os 20 anos de idade e realmente não sabia da minha orientação sexual. Porque a minha mente dizia para mim, ser gay é tão horroroso, tão nojento, tão asqueroso, me dizia essas frases horrorosas que eu não queria contar para mim mesmo que eu era aquilo. E essa é a travessia de que quem é hétero nunca passou. Porque nós temos uma heterossexualidade compulsória. Tem pessoas que só descobrem sua sexualidade com 30, 40, 50 anos. Eu tenho um paciente no consultório, agora não tem, que eu parei meu consultório para Brasília, mas com 33 anos de idade, ele se percebeu trans, com 2 filhos. E ele vai ter que contar para os filhos que agora ele vai ser mulher. E aí tem todo... Ah, mas já era mulher, não era mulher? A gente respeita como cada um se coloca. Porque essa passagem é muito dolorosa e nem sempre a gente percebe. A gente acha que é muito fácil chegar aqui na frente e falar, eu sou gay. Mas não é. Talvez alguém aí sentado também quisesse ter vindo falar e não teve coragem. E eu respeito também, porque não é fácil. Então, a pulsão é isso, uma mula sem cabeça que tem que ser satisfeita. Pode passar. Então, na verdade, a gente não pode renunciar a nada. A gente troca uma coisa pela outra. Onde eu quero chegar com isso? Pode passar para o próximo. Pula. Senão eu vou ficar 2 horas falando. Pode ir, é? Não, eu tinha um outro slide, peraí. Aqui. Depois eu volto aqui. Para chegar na homofobia. O que é, então, a homofobia? Se nós todos temos no inconsciente a bissexualidade, a gente tem que resolver ela de alguma forma. Lembra que eu falei da corrente terna na primeira infância?
Depois, aos 6 anos de idade, isso diminui. A sexualidade infantil, o bebezinho se toca o corpo, né? A menina, olha, tem um peru, ele não tem peru, essas coisas de criança, brincadeiras de crianças sexuais. A criança tem sexualidade, ela não tem genitalidade, mas ela tem. Isso diminui. Por isso que a gente coloca as crianças na escola, geralmente aos 5, 6 anos de idade, porque a curiosidade sexual, ela se canaliza para uma curiosidade para o mundo. Já que eu não posso saber sobre sexo, eu vou saber sobre todas as outras coisas. Entendem isso? A gente tem um quantum de energia que a gente gasta em uma coisa ou outra. Então, eu vou gastar nos estudos, a gente coloca na escola. E quando é que a sexualidade vem à tona de novo? Que é um turbilhão. Agora, aos 15 anos de idade, que a gente só pensa naquilo, não é isso? Começa a vir aquilo ali, pensamentos, e ideias e coisas, e as confusões de o que eu sou, como é que eu vou. E a tendência nossa é o quê? Imitar aquilo que é fálico, que tem brilho. O que é isso? É o hétero, branco, cisgênero, sarado, não é isso? Porque o pessoal brinca hoje em dia, o padrão, né? É aquele caminho para onde todo mundo olha. Lembra aquele olhar da mãe para o papai? Deixa de ser papai e chega num lugar que o mundo escolhe. Como é isso que eu tenho que ser. E aí a gente passa o resto da vida de dieta, não sei mais o que, tentando virar aquilo, alisando o cabelo, fingindo que não é gay, tentando não ser afeminado. Dentro dos LGBTs tem preconceito com quem é afeminado, com quem é passivo, com quem é transgênero. Existe ódio em todos os lugares. Agora eu vou voltar para o slide. É para frente aqui, ó. Aqui. Por quê? Isso está no texto que eu dei para vocês. Vocês receberam o meu texto, né? Está na pasta. A fraternidade é o princípio da segregação. O que eu quero dizer com isso? De que não é fácil ser fraterno. Não é fácil amar o outro que é diferente um pouquinho na gente. Pelo contrário, a nossa tendência é agrupar quem é igual e aquele que tem algo que a gente chama de a pequena diferença, algo que é um pouquinho diferente, eu separo para dizer, olha, a gente aqui é melhor. Isso acontece em todos os espaços, não é só contra os LGBTs, mas na escola, é o bullying, na escola, no espaço. Então, há um esforço psíquico muito grande para a gente conseguir fazer isso. Então, a gente vai discriminar, diferenciar, estabelecer diferenças e começar a tentar aceitar as diferenças, que é o desafio. Como é que está meu tempo? Pode passar. Então, e aí há uma dificuldade minha muito grande, porque até na hora que eu vi a programação, num primeiro momento colocaram o psicanalista Eliseu Neto, e aí ontem botaram o ativista Eliseu Neto. São dois papéis diferentes. Como ativista que luta pela diversidade, eu luto para que a gente tenha a liberação sexual, a diversidade, não é isso? Como psicanalista, eu sei que isso é impossível. É impossível. Não é do ser humano essa aceitação total, essa libertação total, porque a gente sempre vai ter esse complexo de Édipo, esse inconsciente dizendo para a gente, não, você tem que ser assim, você tem que ser assado, você tem que transar com tais pessoas, você tem que gostar de determinado tipo de gente. Você está entendendo? A gente é muito menos livre do que a gente pensa. A gente é muito mais dominado pela cultura, pela educação, pela linguagem, pela maneira de falar. O Cristóvão Buarque deu uma entrevista no Roda Viva segunda-feira, que eu fiquei emocionadíssimo, porque, do nada, ele falou que a criminalização da homofobia era uma pauta importante, e eu sei que isso é uma discussão que eu travo com ele, eu falei, bem, a senhora deve ter lembrado de mim lá. E eu fiquei muito feliz. E aí, no final, ele falou opção sexual. Eu já fiz ele corrigir isso umas 40 vezes. Porque não é uma opção, porque ninguém escolhe. Vocês entenderam como acontece? Mas eu não vou brigar com ele por causa da linguagem, mas a linguagem, ela transmite preconceito. Por que a gente acaba escorregando e falando de opção? Porque a gente acha que alguém escolhe ser gay, que alguém escolhe ser lésbica, que alguém escolhe sofrer. A Mel é trans. A idade média de uma transexual no Brasil é 35 anos de idade. Ninguém escolhe isso. É o que nós somos. E a luta, e aí é onde se encontra a psicanálise e a militância, é de sobrevivência. Já que não é natural do ser humano o amor, não é natural,
todo amor é próprio, eu amo aquilo que me faz bem, eu só amo meu namorado porque eu acho ele bonito, só amo minha namorada porque eu acho ela bonita, a hora que ela acordar e começar a chutar a minha cara, eu vou embora. O único amor incondicional é do cachorro. Você chuta o cachorro, ele continua no seu pé. Isso não é de ser humano. A gente transfere em objetos que eu acho que me complementam para aquilo. Pode passar. Pode passar esse aí. Então, qual é a nossa discussão? Estou fechando já. Primeiro, a educação é um processo de construção do laço social. Então, a gente precisa da educação. E quando estou falando de educação, não é só a escola. É de educação, de discussão, é disso que está acontecendo aqui, de falar sobre assuntos. A educação pode fazer duas coisas. Primeiro, ela pode ser um espaço de lutar e construir liberdade, enfrentar preconceitos, pode ser isso. Mas ela também pode se tornar um espaço para doutrinação de uma moral cristã, heteronormativa, culpa, machismo. Isso existe nas escolas. Até porque a educação vem da religião, e a religião trouxe muito isso, né? De que ser gay é pecado, de que vai para o inferno. A gente, quando é pequeno, sei lá, quando vai se divertir no quarto, eu virava o crucifixo do outro lado para Deus não ver o que eu estava fazendo, porque era pecado. Vocês entenderam o que eu estou falando, não precisa falar que eu estava... Então tá. Virava o crucifixo, porque se Deus visse aquilo, eu estava... Meu Deus do céu, imagina se Deus soubesse o que eu faço hoje em dia. Que a minha orientação sexual ela vai ser construída lá aos 3 anos de idade. Eu vou descobrir ela muito mais tarde. Mas aos 3, 4 anos de idade já está construído no meu inconsciente quais serão meus objetos de desejo. Então ninguém vira gay, ninguém vira lésbica e também ninguém volta a ser hétero porque não há mudança dessa estrutura. O que pode acontecer é repressão. Se eu moro no Egito e eu descubro que gay morre, e em 78 países ser gay é pena de morte, eu vou tentar não ser gay porque eu não estou a fim de morrer. No Irã, eles pagam cirurgia de redesignação sexual para os gays, quer dizer, melhor virar mulher trans do que ser gay. Então, eles dizem que no Irã não existe gay. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Porque a nossa mente tenta nos enganar. A gente conversava no carro, eu espero não estar ofendendo quem é religioso, porque eu fui criado dentro da Igreja Católica, mas uma das grandes bombas dentro da Igreja Católica foi o Pride. Porque nos anos 50, o garotinho de cidade pequena do interior, que não gostava de mulher, ele fazia o quê? Virava padre. Hoje ele se assume, no máximo ele foge da cidade pequena, né? Vai morar em outro lugar. Isso esvaziou bastante os seminários. Por incrível que pareça, o Antônio Quinês escreve isso no livro dele por entrevista que fez com vários padres. E por isso existe um conflito muito grande entre as religiões e o movimento LGBT, mas também existe harmonia. A gente tem hoje igrejas inclusivas, igrejas que toleram, existe o movimento da diversidade católica, quer dizer, a igreja tem começado a querer falar sobre esse assunto. Terminando. Eu sou a favor de que se combata a homofobia na escola. O kit gay nunca existiu. O que tinha era um material didático para preparar os professores para lidarem com jovens homossexuais, lésbicas na escola. Quando esse assunto veio à tona, pegaram um vídeo que era feito para caminhoneiros, para combater a prostituição, e mostraram aquilo para a presidenta e disseram, isso aqui vai ser passado para criancinhas de 5 anos na escola. Qualquer professor sabe que criança de 5 anos nem sabe ler. Então, não tem livro para criança. O que se queria fazer naquela época era preparar professores para que não houvesse evasão na escola. Você é a favor de que meninas trans não possam estudar? É isso que a gente não quer que aconteça. Hoje, meninas trans não vão à escola porque elas não podem usar o banheiro feminino. Imagina a Mel tendo que ir no banheiro masculino, como ela ia se sentir. Vocês imaginam ela no banheiro masculino? Vocês acham que ela ia atacar alguém no banheiro feminino? Mas esse é o medo que se coloca na sociedade. E aí elas têm infecção urinária, porque não podem frequentar o banheiro. Então, quando você está falando de kit gay, é disso que eu estou falando, de combater a evasão de um público, e aí eu estou falando especificamente das transexuais, que hoje é completamente excluído do sistema de ensino e aí do mercado de trabalho, e só lhes resta a prostituição. Das transexuais que estão na prostituição, 96% não queria estar.
Eu não tenho nada contra a prostituição, não, é a profissão mais antiga do mundo. Eu tenho contra obrigar alguém a se prostituir como a única maneira de não morrer de fome. Porque se você é negro e alguém na tua escola bate em você porque você é negro, você chega em casa e seu pai é negro. Ele vai falar, pô, deixa esse cara para lá, idiota. Agora, se você é gay, você apanha na escola por ser gay, talvez você chegue em casa e apanhe de novo por ser viadinho demais. Ou seja expulso de casa e colocado na rua. Fala. Exatamente. E é importante frisar que muitas deixam de ganhar 5, 6, 7 mil na prostituição para aceitar um emprego de R$ 1.400, R$ 1.000, mas para se sentir digno. Claro que aí tem toda uma discussão se ser prostituta é digno ou não, enfim, não quero entrar nessa, mas eu quero que vocês entendam que a escola, se ela não é um espaço de esclarecimento, ela é um espaço de obscuridade. Porque todos temos preconceito, entende? Na fala, o professor vai fazer uma piada sobre gay, vai vir no humor, vai vir de algum lugar. Então, a nossa discussão, quando a gente pede, eu vou encerrar, porque eu sei que já estourei meu tempo, que depois eles podem perguntar. O que a gente entende? Que nós temos que educar as pessoas. Uma maneira na escola, e é uma luta muito difícil, porque quando a gente fala que a gente quer educar na escola, eles acham que a gente quer transformar as pessoas em gay. E eu estou afirmando para vocês, enquanto psicanalista, ninguém transforma ninguém em nada. No máximo, eu ajudo alguém a se libertar dos medos e das vergonhas. Então, todo o material que se faz, cadê o Danilo? O Jordi conseguiu fazer agora uma alteração, quer dizer, passou na CCJ, o pai dele, o nosso líder do PPS, colocando direitos humanos como tema transversal do ensino das leis, diretrizes e bases da educação, porque não é. E o papel da escola não é só ensinar matemática e português, LDB, Lei de Diretrizes e Bases da Educação, artigo 2, é preparar para a vida. Então, a gente tem que entender qual é a função da escola. Se ela não for o espaço desse debate, ela é do outro, do obscurecimento. Aí eles dizem, então, por que vocês brigam pela criminalização? Porque a gente também tem que educar quem é adulto e não está na escola. E lei não é só para aprender. Lei é para apontar para onde caminha uma sociedade. Há 10 anos atrás, eu podia chegar para um negro e chamar de macaco. Eu ainda posso fazer isso hoje, mas ele pode me processar ou me prender por um dia. Ninguém vai preso, mas é uma lição. Aquilo cala, aquilo mostra para onde avança, aquilo combate o ódio. Combate a raiva. Aí eu escuto sempre dizer, o Brasil morre 50 mil pessoas por ano, é o lugar que mais mata a gente. É verdade, mas é um dos lugares onde mata as pessoas por serem quem elas são. Alguém pode me olhar na rua, me ver dar uma rebolada e querer me dar com uma barra de ferro na cabeça por causa daquilo. É diferente de uma briga de bar, de um atropelamento, é um crime de ódio puro, é o que fez o Holocausto, é o que aconteceu na Alemanha. Entendem a diferença disso? E por que a gente luta? Pela equiparação, é uma bandeira que, se vocês não sabem, o PPS, em 2012, entrou processando o Congresso Nacional por leniência frente à homofobia e pede que a mesma lei de racismo, de intolerância religiosa, da Maria da Penha, seja aplicada para orientação sexual e identidade de gênero, e também o combate dentro das escolas. Bem, eu tentei resumir tudo, depois a gente vai poder debater mais, tá ok? Obrigado, Eliseu. Agora passar a palavra para o monge. Acho que eu vou levantar também para poder ver as pessoas. Boa tarde a todos e a todas. Eu nasci na África. Alguém me falou de falar que eu nasci na África. E quando era bem novo, bem criança, na faculdade, no segundo grau, alguma coisa assim, eu tive a oportunidade de pensar como que isso é possível. Um país tão rico... Gente, vocês estão me ouvindo? Tá tudo bem? Tá tudo bem? Então, como um país tão rico
pode ser ao mesmo tempo um país tão miserável. Aí fui estudando e fiz a engenharia na faculdade, e aí me deparei com uma realidade onde o objetivo das cooperações internacionais no Congo era, na verdade, para minimizar, para reduzir o número de engenheiros que o Congo produziria para seu desenvolvimento. E essa era uma relação fechada entre os governantes do Congo, um presidente bandido, malandro e todo tipo de coisa, com seus chefes de lá fora. Qual é a psicologia? Qual foi a psicologia? Estou falando do Congo, podia falar de qualquer país, entendeu? Qual foi a psicologia desses países que acabaram de sair da colonização? O sonho de ser líderes, como Paulo Freire nos coloca bem, quando a educação não é libertadora, o sonho do oprimido é ele se tornar opressor. E, portanto, vocês vão encontrar a maioria desses caras que chegaram na presidência, começaram a se comportar pior que os colonizadores que estavam ali antes, né? E foi colocado com meu irmão que falou antes aqui, a questão da educação. Realmente a educação é chave de tudo. E a educação não é só na escola. A educação é na família, a educação é quando criança, a educação quando se observa, a educação em todos os lugares, né? Informação vem na nossa mente, nós absorvamos eles e processamos eles, daqui a pouco nós pensamos que pensamos originalmente. Na verdade, nosso pensamento original não é tão original assim, porque é um pensamento que vem das informações que recebemos, né? Então, nesse ponto de vista, a questão, na verdade, é como garantir o bem-estar de todos. Esse é o principal. Originalidade ou não, nem raça é original, né? Estamos falando, quando estamos vindo, né, do marcador, tem um inglês aí que foi estudar as raças, né? É interessante que gente saiu da África e foi para a Índia criar a raça indiana. Claro, o clima mudando e tudo essa coisa, da Índia foi para o norte, para a Ásia, para a Europa. E aí um americano nos Estados Unidos, que é supremacista branca, né? Ele fala que esses negros não podem, fizeram um exame de DNA dele. Encontraram que tem 25% de negro. Ele não acreditou. E a moça negra que estava fazendo rir pra caramba. Ficou feliz. Ah, vem cá, meu irmão, abraço. Então, assim, as discriminações são todas elas causadas pela ignorância, né? Não tem um ser humano que nasce nesse planeta e que quer ser o mal-estar. Todos querem ser bem, como foi colocado. Tudo quer ser amado. Tudo quer ser bem recebido. Eu cheguei hoje no Rio de Janeiro, e um cidadão estava me ligando cada 5 minutos onde que eu estou, se estava bem, né? Cheguei aqui em casa, fomos recebendo ali, né? Ou alguém veio ver lá se está tal, tudo bem. O ser humano precisa da aceitação, que o grupo aceita ele. E quando o grupo não aceita, é uma crise muito grande. Eu concordo, né, que as pessoas realmente gostei que você falou que não é uma opção, né? É uma coisa que no Tantra, eu sou monge de Tantra Yoga, ok? O Tantra Yoga é uma escola muito antiga, uma escola de mais de 7.000 anos. Ela não é uma religião, mas ela estuda profundamente a natureza humana. Ela estuda profundamente o make-up, a estrutura metafísica do ser humano. E uma das coisas que são colocadas lá é que no momento da concepção, no momento do encontro entre pai e mãe, quando o pai e a mãe se encontram, esse encontro gera uma energia específica. E tem 2 tipos de energias que nascem aí. Uma, que ela atrai seu objeto de desejo, ela senta, atrai, puxa para ela. Outra, ela precisa correr para trás. E geralmente, de acordo com a teoria do Tantra, quando uma criança tem essa energia, não uma criança, lá no feto, poucas semanas depois da fecundação,
Né? Quando uma criança tem essa energia que atrai, geralmente o corpo vai ser feminina. Então vocês vão ver as moças, eles fazem uma olhada assim, mexem o cabelo assim, faz assim, o menino já está achando, ela me gosta. Eu vou ter que ir conversar com ela. Ela só passa assim, dá uma olhada e vai. Assim. E o cara, como um cachorrinho, começa correndo. Entendeu? Então, um jeito assim. E quando a energia é de correr atrás, né, aí ele ganha essa coisa do corpo humano. E na natureza acontece que isso se inverte. E isso acontece desde que a humanidade é humanidade. Não é coisa de hoje. Acontece desde que a humanidade é humanidade. E, portanto, eu acho que tem que ter bem claro que ninguém deve ser discriminado pelo esse tipo de coisa. Ao contrário, todas as oportunidades têm que ser dadas para todo mundo desenvolver-se em todos os seus planos, no físico, no psíquico e no espiritual. Agora, a democracia de inclusão, é o título que está dado, né? A democracia da inclusão e reconhecer as diferenças para garantir os direitos. Esse, por exemplo, é uma diferença que tem que ser reconhecida. Que tem que ser reconhecida que seres humanos são diferentes até nesse nível. No Tantra também existe uma lei que nós consideramos uma lei da natureza. Né? Os tântricos gostam muito de entender, não só eu, mas também o conjunto, porque fazemos parte dele. Não estamos fora de onde vivemos. Esse ar aqui, se ficarmos aqui um mês, vocês vão ver que vamos mudar de comportamento, muitas coisas vão começar já a nos influenciar. A raça, preto, branco, amarelo, todas essas coisas são resultado de clima. Então, a diferença de raça, a profundidade só é a profundidade da pele. É muito pequena. O professor que me treinou no Tantra, né, ele chegou a nos explicar por que, por exemplo, na África, né, as pessoas têm uma narinha mais aberta. Porque lá é muito quente. Muito quente. Então, ar quente entra e ar frio tem que sair. Ele tem que deixar ele escapar logo. No norte, onde é muito frio, a narinha está fechada. Porque se muito ar frio entra, vão adoecer e morrer. Então, a necessidade disso. A pele é nada mais a quantidade de melanina que tem na superfície. Então, onde o sol era muito mais forte, as pessoas têm resistência a mais e a pele, então, ganhava uma tonalidade mais forte. Aguenta o efeito do sol. Onde o sol é menos, aí vocês encontram que a pele é branqueada. Eu fui na Índia no mês de maio. No mês de maio, a Índia é muito quente. Eu estava lá com o irmão da Alemanha, da Noruega. Meio-dia, eu estou pilhado, correndo pra caramba, filho, feliz da vida. Meus irmãos da Noruega, eles caíram no chão. Eles não aguentavam aquela dor. Eu estava achando essa gente são fracos. Que coisa! Não quero trabalhar, estou fingindo que está mal, né? Nada disso. Então, essas coisas têm que ser conhecidas, reconhecidas e aceitas como fato da natureza. Entendeu? Não temos a legislar. Realmente, o Tantra parte de um princípio chave, né? A maior lei do cosmos inteiro, a maior lei, é a lei do amor. É pelo amor que o universo existe, é pelo amor que o Sol atrai os planetas ao redor dele. Essa lei do amor no plano mais avançado lá em cima, quando vem no físico, se torna energias diferentes. E as atrações que nós temos um com o outro, geralmente quando aquela centelha de belo aparece em alguém, e nosso coração vai. E quero chegar perto. Então, essa grande lei, na nossa visão da democracia da inclusão, tem que ser a matriz principal. Eu penso, os tântricos pensam, que o planeta Terra teve um caminho muito errado desde um tempo, quando trocaram a meta da vida humana, colocaram o bezerro de ouro, o diamante,
Aquele animalzinho como uma vaquinha, né? Bezerro, né? Um bezerro de ouro como a meta da vida. E por dinheiro as pessoas se matam, fazem todo tipo de coisa. Antigamente era diamante, hoje em dia são papel que tem uma escritura em cima dele, legal tender. Agora, a inclusão da democracia. O que é democracia? Eu sei que não é minha palestra de falar de democracia, mas eu não posso sair daqui sem falar disso. Porque vocês têm uma diversidade aqui muito grande, que eu estou achando que estou falando ao Brasil. Pessoas de todos os lugares, de tendência diferente. Então, para mim, aqui me sinto em casa. Me sinto no país onde eu vivo. Democracia, gente, é uma ideia fantástica que está ainda em processo. Não chegou ainda na sua cultura máxima, onde garante realmente o bem-estar de todo mundo. É tanto assim que eu acho que a democracia não aconteceu ainda em muitos lugares. Até os países que fazem guerras em nome da democracia e liberdade não são tão democráticos como eles se apresentam. As estruturas de poder dentro desses países não são democráticas, né? Então, a democracia é política. Inclusão é política, sim, mas é fundamentalmente econômica. O que faz uma diferença? Quando você encontra a pessoa menosprezada lá na sociedade, geralmente você encontra as pessoas mais pobres, menos afluentes, que não têm acesso às mordomias que a sociedade tem, né? Então, o Sarkar, que é meu professor do Tantra, né, ele propôs de construirmos uma descentralização econômica. Para a democracia ser uma democracia, cada localidade tem que ter existência. E para que cada localidade tenha existência, para que a África, para que a América do Sul, a Ásia, não continue sendo os lugares onde se pega a matéria-prima para alimentar as indústrias lá da Europa, ele ser o lugar onde joga os dejetos. É fundamental que nessas regiões se constrói unidades socioeconômicas que garantem a vida do povo lá. Quando essa democracia existe, o povo tem suas necessidades básicas, o povo tem acesso à educação, e ainda mais, essas discriminações vão baixar. Porque ali é onde eu vivo, ali que está também a minha mãe, ali que também está meu amigo, ali que também está meu irmão. E claro, não vou dizer que necessariamente vai assim, mas quando você acopla com a educação, hoje estamos falando no caro sobre o Estado, que se coloca na posição de determinar o que é verdade e o que não é. Realmente não é o papel do Estado determinar o que é verdade e o que não é. Mas quando a sociedade é atrasada, e que algumas pessoas estão sofrendo por falta da compreensão do coletivo, com certeza o Estado tem a responsabilidade, sim, de garantir a segurança daquelas que não têm acesso, que estão sendo... Mas é melhor ainda se a população como um todo, nessas zonas de descentralização econômicas, discute sobre as questões essenciais, sobre suas vidas, sobre sua sexualidade, sobre suas religiões, sobre todos os aspectos das suas vidas, e chegar a um acordo social. Que eles podem mudar quando eles mudam de opinião. Mas no mínimo até que o acordo está feito, está funcionando. Então, gente, descentralização econômica. Sem descentralização econômica, problema da humanidade não se resolve. O Tantra Yogi é uma pessoa que guarda pé no chão, não fica voando nas estrelas. Sim, se conecta, mas seus pés estão bem firmes no chão. E essa firmeza no chão traga a garantia da necessidade básica. Ética, o que é ética? Ética não existe se as pessoas não têm necessidades básicas. Você pode tentar. Claro, pode dizer que alguém vai no inferno. Beleza, alguém vai no inferno, aí vai ficar com medo, vai se comportar bem. Se alguém precisa do inferno para se comportar bem, realmente é deplorável. O ser humano tem que ter a capacidade de se reconhecer no outro. Tem um filósofo grego que diz isso. Quando eu me olho, eu vejo que tem uma pele, ela tem pele. Quando me corto, sai sangue, tem sangue. E quando alguém me ama, eu fico feliz, ele também.
Então, o que é bom para mim, é também bom para essa pessoa. E a ética é de reconhecer isso e de começar a se educar. Aí que vem a liderança pessoal, liderança de jovens. A liderança, primeiramente, é individual, comigo mesmo. O que eu faço comigo? Em seguida, o que eu faço com os demais. E as duas coisas têm que ter coerência. Não por ser, eu faço um jeito para mim, e para os outros eu faço completamente o oposto. Hipocrita. Esse tipo de gente adoece rapidinho. Porque a mente dele pensa uma coisa, a boca deles fala outra coisa, e a ação dele age de uma outra forma. O que o meu colega, o Eliseu fez, de chamar os jovens aqui que se reconhecem de cor da diversidade, né? Eu estava falando com esse cor assim. Foi muito bom, porque é muito ruim para o ser humano ter uma realidade na mente, ter outra realidade na boca e viver uma outra. É a melhor forma de destruir um ser humano, né? A coerência entre o que se pensa, o que se fala, o que se age é fundamental. E quanto tempo mais? 10 minutos, muito obrigado. É muito tempo. Então assim, esse em relação... Agora, a coisa que é mais difícil de conversar é a questão da... Eu vi que você levantou o dedo, mas tem um momento de perguntas, né? É melhor, né? A questão da intolerância entre as religiões. Em primeiro lugar, o que define uma religião mesmo? É a palavra dela. Religião, religar, reconectar. Religar é conectar o que com o que? Reconectar o ser humano com o Criador dele. Reconectar a mente individual com a mente universal. A alma individual com a alma universal. Esse é religar. O princípio de novo é o mesmo. Amor, respeito, caridade, o cuidado, empatia, solidariedade. Até que eu considero uma responsabilidade das religiões de garantir a democracia, a inclusão, a democracia da inclusão. Porque um religioso, alguém que é espiritualizado, não vai aceitar que um ser humano sofre por exclusão, por discriminação. Então, essa é a essência de todas as religiões. O Tantra Yoga não tem essas confusões. Todas as religiões, nesse ponto de vista, concordam nessa matriz. As diferenças, quando desaparecem, geralmente são diferenças que eu qualificaria egoístas. Eu vou dizer por quê. Egoísta porque uma religião específica quer ser a chefe de todas as outras. Aí, nesse ponto de vista, ela declara que nosso Deus é melhor que o Deus dos outros. Uma religião que diz isso, já se contradiz com uma religião. Porque se tem dois deuses, ela acredita que ela tem um Deus e que a outra tem outro Deus, significa que tem dois deuses. Se tem dois, ele acabou com a visão da onipresença de Deus, da onipotência de Deus. Então, é muito contraditório. Quando você entra nas razões de briga entre as religiões, vocês vão encontrar falta de racionalidade. Exatamente. As guerras que nasceram, vocês vão se surpreender. As cruzadas, aquela guerra entre os católicos e os muçulmanos, fizeram mais mortes que a Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial, com a bomba atômica, com aquelas canhões, com aquelas coisas todas, não mataram tanta gente como as cruzadas. Então, eu estou falando para as pessoas que pensam que são líderes. Um líder é alguém que tem uma visão muito grande para ele mesmo e para o povo dele. E, portanto, ele quer garantir que o povo dele vá muito longe. E, nesse ponto de vista, independente das nossas religiões, eu acredito que somos de várias aqui, eu acho que nós temos que cultivar a inclusão.
Nós temos que cultivar o que há de comum. Nós temos que cultivar o que há de melhor. Porque não tem como o que há de comum e de universal esteja errado. Agora, se alguém quer cultivar o interesse individual, os seus próprios medos, porque também medo define muitas das decisões que alguns religiosos assumem. Medo de ir no inferno, medo de pecado. Ontem mesmo eu estava fazendo uma palestra. Eu perguntei para os meninos, gente, você sabe onde o carnaval veio? Como o carnaval veio até aqui? Sim. Sabe? Alguém sabe como que o carnaval veio até aqui? Não. Sabe? Alguém sabe? Não. Então, o carnaval é um festival religioso. Veio aqui pelas religiões. E aqueles dias que nós outros somos permitidos de pecar, de fazer qualquer coisa que queremos, de qualquer jeito que queremos. Basicamente como uma válvula de escapamento. Você ficou segurando um monte de coisa o ano inteiro, aí ao invés de morrer, explodir e morrer, dá um carnaval. Na época as pessoas usavam máscaras, para não se reconhecer depois daquilo. E dia seguinte era o dia de Quaresma. Então você pode fazer todas as bagunças que você quer, e depois de bagunçar, aí você vai se purificar. Entendeu? Essa é a visão. Então, nessas coisas, gente, essa questão de se purificar, de fazer coisas que você pode durante o mês, será que satisfaz para o ano inteiro? Não. Não satisfaz para o ano inteiro. Depois de um mês vai necessitar de novo. Depois de 2 meses vai necessitar de novo. E o que vai acontecer? A pessoa vai começar a fazer ao escondidinho. E quando faz para o escondidinho, ele vai estar com medo de ir no inferno. Medo do inferno, escondidinho, aí tem que se confessar. Esse tipo de psique é um psique doente, gente. Isso não é um psique saudável para os humanos. O ser humano, o que eu faço escondidinho, eu tenho que ter coragem de fazer aqui na sua frente. Claro, existe ética humana que não permite fazer algumas coisas, mas não posso falar que fiz alguma coisa lá com meu amigo ou com minha amiga. E isso tem que ser aceito pela coletividade. Quando as coisas começam a entrar embaixo do tapete, começa a ser escondidinho, começa a criar aquela coisa que ele colocou, o inconsciente coletivo começa a ter um monte de coisas pesadas, que em breve a coletividade começa a se matar em cima disso. Então, a tolerância religiosa é só para alguém que não cultiva a sua espiritualidade de forma profunda, ao ponto a reconhecer que eu sou você. Quando alguém reconhece que eu sou você, a diferença entre as religiões acaba. Finalizando, quantos minutos mais? 2? Bom. Então, gente, eu não tenho muita coisa a falar. Uma coisa que eu vou dizer para você. Estou muito feliz de estar aqui. Muito feliz de saber que no Brasil tem pessoas que convidam a juventude para discutir assuntos importantes para o bem-estar desse país. Eu choro o tempo todo na minha casa que não encontrei ainda lideranças brasileiras que se preocupam com o Brasil de forma benevolente. Porque problemas que tem no país hoje não vão se resolver com a mente que existe hoje na política, a mente que existe hoje na economia. Não temos tempo para discutir isso. Precisamos mudança de paradigma. Mudança de paradigma, mas qual vai ser a base dessa mudança de paradigma? Garantir o bem-estar de todos. Inclusão total, máxima. Ninguém pode ser excluído, tudo tem que ser contemplado, até os animais, plantas e minerais. Porque esses aqui são nossos irmãos mais novos. E plantas e terra, nós vivemos dentro dela. Nossos corpos, gente, nossos corpos são compostos de elementos da natureza. De ferro, de ouro, essas coisas, né? Então, para chegar nisso aí, precisa essas mentes questionadoras, né? Essas mentes brilhantes,
Mentes que têm algum tempo, vamos ter os detalhes mais tarde, de se concentrar um pouquinho, de voltar na sua essência para sair dela e sair com ação. Muito agradecido.